Pessoal, agora entendemos aqui, acabei de conversar com o Aguinaldo, né? A gente estava entrando cada um na casa do caminho, então na hora que ele entrava lá, caía a conexão aqui, né? E na hora que eu entrava aqui, caía a conexão lá. Então agora só tem eu na casa do caminho, agora o Aguinaldo entrou no perfil dele, agora vamos convidar. E o Aguinaldo vai aparecer junto comigo aqui na tela. Ah, tô aqui. Isso. Ah, agora deu certo, né? Tá. É, Clara, vê se está tudo certinho aí, vê se está funcionando bem. Me dá um joinha aí para eu poder ver. Eu achei que a gente Aqui. veria lá o ambiente. Não, não, Não vê não, né? não. Agora, lá na casa do caminho está sendo projetado essa tela, né, Uhum. no salão, e as outras pessoas que estão online aqui também na casa do caminho, com o tempo as pessoas vão seguindo, né, e na hora tiver os horários certinhos das reuniões, aí todo mundo vai entrar e com certeza vai participar. Tá Beleza. ok? Ok. Então, Você tá joia. falando tá do celular? Isso, estou no celular. Ah, também. Só que eu não coloquei fone que não precisa. Beleza, Fica então, no fone fica piano. isso, então tá joia. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite. Satisfação estar com vocês aí. E temos, né, os 8 seguidores, daqui a pouco vai entrar mais pessoas. Lá na Casa do Caminho está ao vivo, lá no salão, né? E então vamos começar o bate-papo hoje, né? Nós vamos falar, uma parte aqui vai ser um estudo a quatro mãos, né? Que seria o espiritismo e a ciência, na visão, como nas últimas 3 semanas, colocando uma conotação para que nós espíritas, como que a gente porta diante a essa enfermidade, e uma reflexão no momento diferente que Marco nós estamos Túlio. vivendo, né? Marco Túlio. A Oi. Clara tá falando que não deu certo ainda. Então, mas de qualquer forma, o pessoal aí que está vendo, né, nós estamos online com as pessoas, né? Então, provavelmente eu vou deixar a Clara lá no Instagram dela, ela vai projetar isso no computador. Enquanto isso, a gente pode começar, né? E a Clara vai dando feedback para a gente aqui via mensagem direto no Instagram. Tá bom, Clara? Se tiver tudo ok, manda um joiazinho. E qualquer coisa, o Eric está aqui do meu lado. Ele pode mandar o WhatsApp para ele, que ele vê na hora. E aí, ó, a Juliane está falando que o microfone Tira o está microfone, Marco Túlio. ruim. Tira o microfone, fala só no telefone, que é Tá, melhor. vamos ver aqui então. Deixa eu desligar, porque esse aqui ele é um Bluetooth. Pronto, vê se melhorou agora. Aí é só falar, Beleza. tá bom? Juliane, deu certinho aí? O som tá saindo? Só dá um Tá saindo joia. tranquilo. Só fala mais alto. Beleza, então. Então agora vai. Então vamos começar falando hoje, né, sobre o tema que foi proposto e vamos fazer o estudo aqui a quatro mãos, eu e o Aguinaldo, tá? Então vamos cumprir o horário, né, estabelecido em uma conversa. Vamos ver agora, ao mesmo tempo que o Aguinaldo estiver falando ou quando eu estiver falando, nós vamos vendo e lendo as perguntas, né? E durante nosso bate-papo aqui, vai te respondendo e vão interagindo aí, tá ok? Beleza, Aguinaldo, vamos meter bronca aí. Beleza. O nosso objetivo é fazer também uma experiência. Essa é a nossa primeira experiência, né, de transmissão ao vivo, uma live. E dando sequência ao estudo que foi feito domingo passado na Casa do Caminho, né, pelo Marco Túlio, e a gente estava presente. Hoje nós vamos elaborar, né, uma reflexão mais clara do que foi dito semana passada a respeito
da união da ciência com a religião. Como que nós compreendemos esses dois focos, né, de compreensão das leis divinas? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Kardec vai trabalhar essa questão com a gente. Ele vai desenvolver a perspectiva da ciência e da religião e a sua conexão para melhorar os potenciais de inteligência da pessoa humana ou do espírito encarnado. Mas começando com uma citação do Evangelho, né, o item 5, depois nós pularemos para o item 8, iremos no Consolador de Emmanuel, onde o Túlio vai trabalhar um pouco mais a questão da biologia, dentro desse conceito, né, e desse contexto. Kardec faz a seguinte questão: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ou seja, a doutrina dos espíritos tem por objetivo revelar aos homens a natureza do mundo espiritual e a relação que ela tem com o mundo material, com o mundo humano. Nesse sentido, nós vamos ver que nós temos duas polaridades, a espiritual e a material. Na questão 8, né, a ciência e a religião, Kardec vai falar o seguinte, que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana que lhe permitirá revelar as leis divinas. A ciência vai trabalhar a revelação das leis da matéria, física, química, matemática, biologia, né, e uma série de outras questões, psicologia, sociologias e vários outros campos do saber. E a religião vai trabalhar a dimensão espiritual conforme as leis morais da vida. Nessa questão, nós temos a ciência elaborando o conhecimento para a vida humana no plano da matéria. A religião, no caso aqui, nós vamos colocar a religião, doutrina dos espíritos, elaborando o conhecimento no plano do espírito. Ou seja, dentro desse contexto, nós temos duas dimensões de compreensão das leis divinas. Aquilo que tange a vida da matéria e aquilo que tange a vida do espírito. A vida da matéria é uma vida passageira, mas necessária. A vida do espírito, ela é eterna a partir do momento que o espírito foi criado, permanente. Nós estamos fazendo um vai e vem, matéria, espírito, nascimento, morte, nascimento, morte, nascimento, morte, passando por um processo aí de milênios, né, de um mundo primitivo a um mundo de expiação e prova. Agora nós estamos caminhando para o mundo de regeneração até chegar à condição de um mundo feliz. Esta é a pauta base dessa formalização desse conceito. Quando nós começamos a desenvolver a nossa inteligência, nós vamos perceber que ela tem várias nuances, ela é capaz de abranger, né, muitos conceitos da vida humana e muitos conceitos da vida espiritual, trazendo para a nossa capacidade intelectiva vencer os obstáculos da vida na matéria, compreendendo que esses obstáculos são necessários. Desde a nossa primitividade, a natureza preencheu a vida do espírito encarnado por dificuldades. Na dificuldade, o espírito extrapola as suas capacidades, a sua possibilidade e alcança um patamar cada vez melhor de compreensão da vida em si. O Consolador vai trazer duas questões. Eu vou falar primeiro, a segunda fica para o Marco Túlio, ele desenvolve, né, de uma forma mais elaborada. O Consolador vai fazer a seguinte questão. Tem o Espiritismo necessidade absoluta da ciência humana?
E Emmanuel responde: necessidade absoluta não é bem o termo. Porém, a ciência humana é que tem necessidade absoluta da luz espiritual, do espiritismo. Se a ciência humana não quiser continuar sendo porta-voz da tirania e da destruição, é necessário iluminar-se com o dispositivo espiritual para que ela transforme a natureza para o bem. Ou seja, transforme o homem para o bem. Nesse sentido, nós vamos ver que há uma congruência entre ciência e religião, porém a religião é a luz que se projeta para clarear o caminho pelo qual nós estamos caminhando, né? E neste caminho nós vamos descobrindo aquilo que é necessário para a vida. Neste momento no qual nós estamos vivenciando um processo de recolhimento antissocial, na minha opinião, para muitos, recolhimento social. Social é quando se convive, né? Quando se afasta, você tira essa convivência. Nós estamos vivenciando um momento de reflexão coletiva. Temos na ciência os mecanismos de trazer soluções para as problemáticas humanas. E qual é a problemática principal do momento? A vida. Ou o medo da morte. A gente vê que há um furor, né, social, sociológico, psicológico, emocional, mundial. Muitas pessoas tendo um comportamento de fugir da morte. A ciência fala que o corpo morre quando ele entra num processo de estagnação das suas energias, ou quando ela se esvai. O espiritismo fala que o corpo morre, mas o espírito vive. A ciência, sem essa visão da espiritualidade da vida, ela vai ficar manca. E o espiritismo, sem o conhecimento que a ciência oferece, a religião no caso, que a ciência oferece nos campos dos saberes, também fica manco, né? Então, nós precisamos unir essas duas polaridades. O corpo, ele se desfaz pelo processo da morte, mas a matéria continua, a energia que compõe a nossa matéria continua. E ela faz o quê? Ela se transforma e forma outros corpos. O espírito que deixou a matéria. Boa noite, Casa do Caminho. Agora deu certo, né? Nós estamos ao vivo lá no salão também. A Clara está dando um acerto aí, né? O aceno. Boa noite a todos, né? Nós estamos com a reflexão aqui da ciência e da religião. O espírito vive e continua a sua trajetória. E é essa visão espiritual mais ampliada que vai nos permitir passar por esses processos de pandemia que nós estamos vivendo. Outros virão, com certeza não será a última pandemia, e vai haver pandemias de todas as formas. Agora é um vírus, né? Já tivemos guerras, já tivemos coisas piores, e nós passamos por esse processo, né? E cada vez que a gente passa por esse processo, a gente sai fortalecido, com um cabedal de conhecimento muito maior, e cada vez mais a gente se integra às leis divinas. O que a ciência tem por objetivo é desvelar as leis da matéria. O que a religião tem por objetivo é desvelar as leis divinas. O homem de bem estuda as leis morais da vida. O homem de gênio estuda as leis da matéria. Mas as leis da matéria e as leis morais da vida são uma e a mesma coisa. São fruto da mente divina, que é o resumo desse texto número 8, que vai falar o seguinte: quando a ciência descobriu as leis e o espiritismo, a religião, as leis espirituais, no fundamento das leis nós vamos encontrar o autor da vida, que é Deus.
Então, nós estamos hoje cada vez mais próximos de Deus, ao desvelar as leis da matéria, ao desvelar as leis do Espírito. Nesse sentido, a gente vai caminhando para a compreensão da eternidade da vida. E quando a gente compreende a eternidade da vida, nossos traumas humanos deixam de ter sentido. Inclusive no que tange a mágoas, ressentimentos, no que tange a raiva, a ódio, a rivalidades, no que tange a acumular bens de riqueza, matéria, né? Muita coisa nesse mundo que vai ser repassado para outras mãos logo mais, né? Estamos vivenciando um momento ímpar. Por que um momento ímpar? Porque ele é único neste exato contexto que estamos vivendo. É o momento que nós temos para entrar na nossa própria intimidade e lá no fundo do nosso ser encontrar aquela centelha divina. E essa centelha divina, num arroubo, né, de florescimento, fará com que nós desvelemos a essência crística do nosso coração, nos conectando ao divino, nos conectando à força superior da vida. O lado religioso, né, vou falar mais agora do lado religioso, Marco Túlio fica com o lado da matéria, né, o lado religioso, ele vem para poder ampliar a nossa capacidade de resistência e resiliência dos conflitos humanos e das adversidades do caminho. Conflitos são necessários em determinados contextos e dispensáveis em outros. As provações e as dificuldades são sempre necessárias para o crescimento. O que a vida nos fez agora? Colocou um degrau à nossa frente. O homem tinha chegado até aqui com uma tecnologia exuberante, com uma intelectualidade que extrapola os limites da nossa compreensão. Temos pessoas muito inteligentes trabalhando, né, assim, ardorosamente para trazer melhoria e bem-estar para a humanidade. Infelizmente, melhoria e bem-estar no plano da matéria, da vida humana, mas é necessário. Nós estamos vivenciando o adentrar de uma tecnologia na nossa vida que nos permite eu estar na minha casa, vocês aí na Casa do Caminho, Marco Túlio lá em Porteirinha e outras pessoas em lares em Belo Horizonte, em Morada Nova de Minas, e todos nós conectados, falando e nos vendo. Isso é a tecnologia, conhecimento humano. Mas esse conhecimento humano está desvelando uma lei que ela é espiritual. E que lei que é essa que é espiritual? Qual é a capacidade que esse aparelho tem, o telefone celular ou o computador tem, via internet, de nos conectar? Pensamento. As leis da matéria vão desvelando as potencialidades do espírito. O espírito que se conecta numa faixa de frequência maior, ele é capaz de se dirigir a diversos pontos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, vai falar da umbiguidade do espírito, que a capacidade do espírito está em diversos locais ao mesmo tempo. O que o telefone faz e que a tecnologia faz hoje é apenas a transmissão do nosso pensamento e da nossa criatividade intelectual, emocional e mental via aparelho, através das ondas eletromagnéticas que são direcionadas pelo o circuito de emissão e transmissão das energias. Em breves momentos, com as bênçãos divinas, nós estaremos fazendo todo esse processo através do próprio pensamento, sem conta no final do mês para pagar. Nós estaremos tendo a possibilidade de fazer deslocamentos do corpo perispiritual e materialização em diversos locais.
Claro que o espírito precisa de se moralizar primeiro. E é isto que as religiões, ou a religião, nesse caso, vem trazer para a gente. As leis morais da vida. E quando a gente moralizar a nossa mente, moralizar o nosso coração, moralizar a nossa sociedade, a nossa humanidade, e a matéria ganhar outros contornos energéticos, nós estaremos vivenciando a possibilidade de trazer esse arcabouço tecnológico para a nossa própria intimidade e dela desvelar para o mundo, fazendo com que as coisas aconteçam. A gente sempre ouviu falar que no plano superior, André Luiz sempre fala para a gente que espíritos de outras dimensões que já não têm nem corpos humanos mais, eles se utilizam de certos aparelhos para se materializarem e, nessa materialização, entrar em contato, responder perguntas, levar alento, levar uma série de conforto a determinados outros espíritos. Em nosso lar acontece muito disso, nos planos inferiores acontece muito disso. E a tecnologia humana está nos preparando mentalmente para esses processos que virão logo mais. E o espírito, a partir do momento que ele consegue se desprender da matéria no sentido de posse, né, naquele pensamento materializado, ele vai ampliando as suas possibilidades. Nós estamos fazendo esse processo. Por isso eu disse que a vida colocou um degrau na nossa frente. Com toda a nossa capacidade humana, intelectual, produzida pela ciência, pela filosofia, pela religião, nós teremos que transpor esse degrau. Estamos diante de um muro. Temos que transpor esse muro. O que virá depois dele é uma incógnita, uma surpresa. Aquilo que ainda nós não conhecemos nem concebemos. Mas vai acontecer. E o que vai acontecer é um mundo regenerado. O que vai acontecer é o caminho para um mundo ditoso, para um mundo sublime. Mas só que regeneração, mundo ditoso, mundo sublime, se encontra primeiro no nosso coração. E é o nosso coração que vai começar a vivenciar essa experiência. E a passar essa experiência para os outros à nossa volta. Não com palavras, mas com comportamento. Ciência e religião. Possibilidade de compreender as leis divinas. E eu faço uma pergunta para todo mundo. Onde estão inscritas ou escritas as leis de Deus ou as leis divinas? Isto, os espíritos respondem na consciência de cada um de nós. E é essas leis que são na nossa consciência que vão nos permitir dar um passo à frente. Transpor os muros. Marco Túlio, é com você. Nesse aspecto, quando a gente vai analisando, né, a questão da doutrina espírita... Fala um pouco mais alto. Tá, então, se a gente for analisar a questão da doutrina espírita em si, né, qual que é a diferença entre as religiões, ou todas as filosofias, e em relação à doutrina espírita? Então, no livro Consolador, né, na introdução, Emmanuel coloca que a base, né, que é feito pela ciência e a filosofia, culminando até a religião, que é a conexão com o divino, né? O Espiritismo, ele vem trazer isso de forma muito sólida, né? Quando a gente afirma que o Espiritismo ele tem seu viés científico, e às vezes a gente não consegue perceber, né? Porque a ciência hoje ele é muito mais materialista, né? Então, eu gosto muito do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de Verdade ele coloca um tópico aqui, ó, num parágrafo, no prefácio, ele fala assim, ó,
Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Então, a gente considera também que, quando chega nesse ponto, por que a ciência, os homens da ciência, eles geralmente são muito materialistas, né? Isso começou muito na época do positivismo, né? Então, vivemos um período em que, quando começou a descobrir a ciência, né, o magnetismo, a eletricidade, todos esses fatores que foram estudados no século XIX, né? Então, as pessoas agora, por exemplo, não existe a doença, uma coisa que foi mandada por Deus, existe bactéria, né? Porque, ao mesmo tempo, Louis Pasteur já estava identificando e comprovou cientificamente que as doenças eram causadas por seres, né, microscópicos, e as bactérias. Então, começou-se, por grande parte dos pesquisadores, com essa questão positivista, em que a ciência explica tudo, a ciência dá um jeito para tudo. E, com o tempo, né, no século XIX, veio o século XX, veio o desenvolvimento da tecnologia, e, ao mesmo tempo, a doutrina espírita também foi codificada no auge desse positivismo. Só lembrando, né, que o responsável da codificação, lógico que foi um conjunto de espíritos que reencarnaram naquele período, mas centralizado em Allan Kardec, né, que era um cientista, que era um homem da ciência, que usou toda a metodologia científica para poder entender, né, as mensagens do plano espiritual. E uma coisa que ficou bem clara, essa questão da ciência, porque o Espiritismo já havia mostrado coisas que a ciência humana ainda não descobriu, né, e ainda falta muita coisa para descobrir, que é justamente o outro lado da vida. Então, a ciência tradicional, ele consegue enxergar, mesmo com as suas limitações, né, esse plano da vida, que é a vida material. E o Espiritismo está muito na frente, porque ele mostra o outro lado, né, que é a verdadeira vida, que é a grandiosidade da vida não é revelado pela ciência tradicional. Mesmo a cosmologia estudando o universo, a sua grandiosidade, mas no nosso íntimo, no nosso corpo, a biologia em si ainda não é bem determinada ainda pela ciência. Estamos em desenvolvimento. E na questão número 2 do livro Consolador, aí Emmanuel coloca na sua resposta, né, a pergunta é: se reconhecemos a química, a física, a biologia, a psicologia, né, e a sociologia como 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Então, ele vai responder sobre a química e a física, que ele vai mostrar qual que é o funcionamento, né, de todo esse processo físico. E Emmanuel coloca uma coisa que é muito atual. Olha o que ele coloca no segundo parágrafo da resposta. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada, está fechada, né, nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, envolverá para Deus com as demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são as mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Então, se a gente for analisar, ainda a ciência, a biologia em si, ela está encarcerada em algum grupo que detém um conhecimento. Então, vamos lá. Qual a relação, então, que nós estamos conversando com a pandemia? Se a gente for analisar, o homem desenvolveu muito. Uma das coisas interessantes que a gente
algumas informações que eu recebo, alguns abstracts de trabalhos científicos que estão sendo gerados de forma muito intensa desde o início, né, da epidemia lá na China. Um dos pontos interessantes, né, que a gente sabe que aconteceu, que lá na China eles seguraram muito as informações e foi sequenciado um vírus, né, lá na China mesmo, para depois foi vazada essa informação. Então, a ciência tem o mapeamento genético, né, e o que mais intriga os médicos e pesquisadores, que o vírus tem uma ação que não é constante. Em cada pessoa, ele tem uma ação mais agressiva, menos agressiva, ele atinge alguns órgãos de forma mais aguda, né? Então, o grande risco, a gente for conversar com o médico, com o virologista, com uma pessoa, um infectologista, ele vai falar e vai alertar que realmente é um vírus muito perigoso devido à não padronização dos seus efeitos, né? Ou seja, ele não causa os mesmos sintomas, o mesmo nível de agressividade. Ele é individual, né? Ele tem uma ação por pessoa. Joia. Então, a ciência explica isso. Então, o que isso tem a ver com o espiritismo? O que isso mostra em que a doutrina espírita nos esclarece? Então, a gente queria fazer só uma primeira observação, que seria pueril as pessoas entenderem que nessa conversa, então quer dizer que a ciência do homem não tem importância? Não é essa a visão. Ela é muito importante porque estamos desenvolvendo. Os problemas que ocorrem nessas questões sanitárias, todas essas questões, eles são importantes para desenvolver, né, a tecnologia, a ciência, mas tem um fator. E esse fator ainda a ciência tradicional não está levando em consideração, né? Porque alguns são afetados pela doença de forma mais aguda, né, e outros não. Então, às vezes, foge do padrão em que as doenças afetam pessoas idosas. Tem pessoas de 80 anos que foi positivo e não desenvolveram toda a sintomatologia. Aí a ciência para. A ciência, hoje, né, material, ela para porque não consegue compreender e não tem a visão que a doutrina espírita nos traz. Qual que seria essa visão? Então, lá na frente, no livro Consolador, né, na parte da biologia, Emmanuel vai fazer algumas observações em cima das perguntas em que foram feitas na época pelas pessoas que participavam do grupo lá em Pedro Leopoldo, né? Então, quando ele coloca, né, na pergunta, a partir da pergunta 27, né, que vem uma pergunta interessantíssima, isso em 1939, quando foi organizado o livro, né? Então, tem uma pergunta que é a 36, né, e que fala da seguinte forma: pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Né? Então, aí começa, mesmo naquela época, imaginem a quantidade de informações que tinham da genética, né? Lógico que Mendel já tinha descrito, né, as suas leis, segregação gênica, mas a genética ainda, ela é que é caracterizado pela sequência do DNA, né, que a gente tem a visão hoje, que é um código absurdamente grande, em que estamos desvendando as características em que esse DNA ele é moldado a partir de alguma coisa. Porque se a gente for só analisar que a ciência prova em relação à genética, teria um nome chamado acaso. Então, se a gente for entender acaso, né, seria o quê? Será que Deus joga dados? Será que Deus ele escolhe quem vai passar, quem não vai passar por algum problema de saúde, por exemplo? Alguma alteração?
Então, só para a gente não alongar, porque não é uma aula de biologia, né? A gente sabe que o que está mostrando toda a parte da ciência agora? Tem pessoas que elas têm uma resistência contra o vírus, ou seja, qual que é a resistência? Resumidamente, o sistema imunológico funcionando. O que o sistema imunológico faz? Ele vai reconhecer o vírus como uma partícula que não pertence ao organismo e todo um sistema de combate ao vírus, né, por ser uma partícula, uma proteína que não faz parte do nosso corpo, o nosso sistema imunológico ele age rápido, forma os anticorpos em que vai neutralizar a ação desse vírus. Então, mas de onde que vem essa informação? Quem que fortalece o sistema imunológico? Porque algumas pessoas têm um sistema imunológico resistente, as outras não. Então, no primeiro momento, quando a gente vai analisar as estatísticas, a cada 100 mil pessoas tem a possibilidade de tantos morrerem. Então, se a gente for analisar, a ciência deixa a gente com medo. Deixa toda uma população com medo. Né? Porque eu não sei quem vai ter a doença, quem está susceptível ou não. Aí vem a doutrina espírita. Ela nos mostra que existe uma lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, ela é determinada por pessoa que ela passa essa informação para o nosso corpo, em que cria uma resistência, em que nós vamos passar por uma doença viral, em que vamos responder imunologicamente e não vamos sofrer toda essa ação que é caracterizado aí, a gente fala, né, a falta de ar, um problema respiratório agudo que tem que ir para respirador e etc. E outra coisa que a ciência também não está deixando bem claro, qual que seria a cura dessa doença? A gente sabe que todos nós vamos ter contato com esse vírus. Por que alguns vão sucumbir, os outros não? O que eu, né, Marco Túlio, posso fazer para me precaver, além das coisas que todos nós estamos tendo condições de fazer? Por exemplo, essa epidemia ela trouxe um lado muito bom, porque eu estou no interior de Minas Gerais e a cidade toda está funcionando, as pessoas com máscara, todo mundo com álcool em gel, o processo de limpeza, de uso de sanitizante está aumentando, e isso é bom, não só para a Covid, mas sim para todas as doenças que estão, né, que sempre interferiu aqui na saúde humana durante todo esse processo. Então, uma coisa básica, o mundo está aprendendo a lavar as mãos, mas foi necessário uma pandemia, né, com um investimento altíssimo em comunicação para que todos tenham acesso à informação em que lavar as mãos e ter uma medida de higiene já é uma medida muito importante. Mas, além disso, o que mais que nós podemos fazer? Uma coisa que a ciência tradicional não mostra, mas a ciência já está trabalhando com isso, é que o nosso pensamento, as nossas vibrações, interferem diretamente na resposta imunológica do nosso corpo. Ou seja, o medo, o pânico, o desespero, a falta de esperança é comprovado que vai interferir no sistema imunológico do nosso corpo, né? Então, de onde que vem isso? Lá quando Jesus colocava em que podemos, né, que brilhe a vossa luz, que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais, né? Quando Paulo foi picado pela cobra e não teve aquele processo de processo inflamatório, todo. Então, o que aconteceu naquele momento? Será que teve uma afinidade? Será que teve uma conexão, né, entre que a ciência tradicional mostra o seguinte: se tiver contato com o vírus, você pode ou não ter os sintomas. Na verdade, o Espiritismo mostra que nós vamos ter ou não sintomas, primeiro, se estiver programado dentro de um processo em que é necessário passar por um processo de expiação, por exemplo, né?
E, ao mesmo tempo, é uma forma indireta de forçar todos a mudarem o pensamento. Então, para que eu tenha resistência imunológica, eu tenho que mudar minhas vibrações, meu pensamento, ser mais fraterno, ter o amor, né, como o maior fortalecimento do meu sistema imunológico. Isso a ciência, por enquanto, ainda não afirma de forma categórica, né? Então, quando a gente tem essa convicção que devemos tomar todas as providências, né, de higiene, fazendo a nossa parte, mas principalmente termos a confiança em que Deus não joga dados, né? Em que tudo acontece em sua razão de ser. Então, isso nos fortalece, elimina o medo, né? Então, minha vida vai continuar, né? Vamos rezando, né, como foi dito aqui, para tudo isso acabar. Mas como que isso acaba? Isso acaba primeiro dentro de mim, dentro do meu coração, dentro dos meus sentimentos. Aquilo que eu gero de sentimento de fraternidade, de amor, me fortalece. Ao mesmo tempo, isso deve fortalecer a todos. Esse é o princípio que o estímulo do sistema imunológico funciona melhor com esse sentimento que nós temos de ter. Isso a doutrina nos mostra, né? Jesus nos ensinou isso de forma muito, muito forte, né? Em que a fraternidade é o melhor caminho para a cura dessa pandemia, né? Nesse trajeto ainda, estamos vendo pessoas que se isolam, né? Não com o intuito de preservar as outras pessoas, mas sim medo de contrair alguma coisa. Se eu tenho medo de contrair, será que eu não tenho fé suficiente em Deus, em que se eu tomar todos os cuidados necessários, aquilo ali será um destino que pode ou não? Será que é uma questão de sorte ou uma questão de merecimento? Isso que eu gostaria de deixar bem claro. E só para fechar essa questão da biologia em si, né, tem uma coisa, né, uma parte da genética que é chamada epigenética. Está sendo muito discutido, muito estudado. Que seria, resumidamente? Nós temos no DNA de cada célula uma parte que o DNA, que os pesquisadores não sabem para que serve. Mas, em certo momento, ou em certa ocasião, esses genes se ativam e eles exercem uma função, por exemplo, de adaptar o corpo a uma situação ambiental, né? E também de aumentar as resistências imunológicas de acordo com a situação. Mas o que moldou essa ativação desse DNA que estava o tempo todo no nosso corpo? Vibração, pensamento, sentimento. Esse que é o ponto em que a ciência tradicional ainda não afirma que é satisfatório e é o melhor tratamento. Se a gente for falar de todas as doenças têm um fundo espiritual. Todas. Desde uma simples gripe, né, que quando nós estamos tristes, a gente sabe que a resposta imunológica cai e o processo de uma infecção viral causado por esses vírus que causam a gripe são facilitados, né? Porque nós vemos pessoas que não gripam e, a gente for analisar, tem uma condição, às vezes, de alimentação, de saúde, até pior, mas elas têm um sentimento. E esse sentimento é preponderante em relação a essa resposta imunológica. E essa pandemia, eu tenho certeza que vai estimular as pessoas a entenderem isso, a se espiritualizarem, buscarem essa outra face da vida. Aí entra o Espiritismo, como suporte, como explicação, para mostrar não só para as pessoas da Casa do Caminho, em Morada Nova, ou as pessoas que estão vendo aqui no Brasil, mas sim para mostrar ao mundo que existe uma maneira de controlar essa doença. É controlando o sentimento
e estimulando o amor e a fraternidade dentro de cada um habitante desse planeta. Porque o processo de transformação, de regeneração, faz parte de uma mudança de pensamento. Infelizmente, nós, humanidade, preferimos uma maneira que não é tão boa de aprendermos, através de uma doença, de uma dor. Essa é a função desse vírus que está causando medo. Medo para quem não tem fé forte, firme, vamos colocar assim, em Deus. Que Deus não joga dados. Deus, ele sabe, é uma lei justa, necessária, e temos de compreender essa lei. Isso que a doutrina nos traz. Aguinaldo, mais alguma posição, que o tempo já está esgotando. Eu gostaria, sim, de falar a respeito de um texto do Emmanuel chamado Ordenações. Ordenações humanas, ordenações divinas. Que ele vai extrair, né, daquela fala de Jesus a respeito da moeda que lhe é apresentada. Ele diz assim: de quem é essa moeda? De quem é a esfinge que está gravada nessa moeda? E eles dizem: a César. E Jesus então diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. A ciência é de César, é do homem, é do reino da terra. A religião é de Deus, é do Espírito, é do reino espiritual. Nesse momento, nós estamos vivendo essa polaridade. Ciência, religião, César, Deus. Nós, espíritos, encarnados, vivemos na matéria. Desencarnados, na matéria espiritualizada, rarefeita. Mas qual é a nossa contribuição para a matéria e para Deus? E onde nós colocamos o sentido, aquilo que dirige os nossos passos na nossa vida? Naquilo que é da matéria ou naquilo que é de Deus? Qual é o sentido, né, da matéria ou de Deus? Ou seja, é a matéria que ordena a nossa vida? É o campo espiritual que ordena a nossa vida? Ordenações humanas, ordenações divinas. Isso é uma reflexão para cada um de nós aqui, dentro desse contexto que foi falado entre ciência e religião, né? Quais são as nuances da vida que direcionam os nossos caminhos e para onde nós estamos nos encaminhando? Boa noite, penso que a reflexão é essa mesmo. Boa noite a todos e muito obrigado a todos que escutaram essa live inaugural, inicial. A gente está aprendendo ainda a lidar com isso. Marco Túlio. Beleza, Aguinaldo. Tem a Luciana, ela colocou: eu conheço 2 pessoas que não gripam. Quem que são essas pessoas, Luciana? Com certeza são pessoas felizes, que cumprem sempre, mantêm a consciência tranquila, que fazem o bem. Isso, com certeza, pessoas que não gripam têm essa característica, viu? Pessoas felizes, que cumprem sempre, que têm a mente tranquila, em paz, de forma que mantemos os pensamentos positivos, nos fortalece. Isso mesmo. Então, Aguinaldo não gripa não, né, Aguinaldo? Joia. De jeito Então, nenhum. já está quase 1 hora, daqui a pouco cai a conexão. Muito obrigado a todos, né? Espero que esse nosso estudo virtual tenha sido útil e, como o Aguinaldo falou, estamos inaugurando o primeiro. Com certeza teremos mais, e até depois, quando regularizar tudo, quando tiver as pessoas indo para casa do caminho, a gente pode conseguir continuar fazendo por alguma pessoa que não tiver condições de estar presente em Morada Nova, que possa seguir e manter esse contato, né, que aproxima a gente mesmo com essa pandemia, e ao mesmo tempo mandando um abraço a todos lá na Casa do Caminho, né, todos os nossos amigos de coração, e que sigamos, né, os estudos continuam na Casa do Caminho durante essa semana, e semana que vem, né, se não continuar essa pandemia, esse problema de deslocamento de pessoas, nós teremos uma nova. A Clara já tem toda uma sequência, né, daqui para frente. A escala do mês já está pronta. A escala está tudo prontinho.
Tá bom? Uhum. Muito obrigado. Vou postar na Casa do Caminho o áudio, o vídeo de hoje, falando sobre isso com um tempo reduzido. Isso. Joia, fechado. Então tá Logo bom. Um abraço a após. todos, então. Aguinaldo, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Muito obrigado quem nos ouviu. Com muita Então tá bom. paciência. Fique com Deus e até a próxima. Até.